Toda travessia tem um ponto em que a alma acredita que não vai mais suportar. É o instante em que o silêncio de Deus parece mais alto do que a sua voz. O deserto não é o seu fim. Deus está criando caminhos no seu deserto. Isaías 43:19. Há momentos em que a vida parece um vasto deserto, silencioso, árido e sem direção. O coração tenta avançar, mas os passos pesam. O horizonte parece sempre o mesmo, e dentro da mente nasce uma pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta: será que Deus ainda está comigo? É nesse tipo de cenário que muitos desistem, porque acreditam que o deserto é o fim. Mas o que poucos compreendem é que o deserto não é o ponto final da história. É o campo onde Deus reescreve a alma e forma uma nova consciência. O deserto não é o lugar onde a promessa morre. É o lugar onde a fé amadurece para recebê-la. Deus nunca levou alguém a um deserto para o deixar lá. Ele leva para transformar. O deserto é o espaço entre o que você era e o que está prestes a se tornar. É a sala secreta onde o silêncio de Deus ensina mais do que as palavras. É o ambiente onde a pressa humana se desfaz e a paciência divina começa a agir. Quando tudo parece parado, é porque algo profundo está sendo construído. Isaías 43:19 revela isso de forma poderosa. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse versículo não é apenas uma promessa de mudança, é um código espiritual. Ele afirma que até no caos, Deus está trabalhando. Mesmo quando tudo parece sem saída, Ele está abrindo caminhos invisíveis no meio daquilo que parece intransponível. Há um momento na jornada espiritual em que o deserto deixa de ser geografia e passa a ser estado mental. É quando a alma sente sede de sentido, e a mente tenta sobreviver entre pensamentos áridos. Mas é nesse ponto que o Espírito de Deus se manifesta. Ele não fala sobre o que está do lado de fora. Ele fala sobre o que está acontecendo dentro. O deserto não é o espaço onde você se perde, é onde você se encontra. É ali que Deus mostra que coragem não é ausência de medo, mas presença de propósito. E que fé não é esperar o tempo melhorar, é caminhar mesmo quando o chão ainda parece seco. Enquanto o mundo enxerga o deserto como um castigo, Deus o vê como um laboratório. Ele usa o silêncio para refinar a visão, o vazio para revelar o essencial, a escassez para ensinar sobre dependência. Porque é fácil acreditar quando tudo floresce, mas é no deserto que a fé prova o quanto está viva. O deserto é o campo de treinamento dos escolhidos. Foi nele que Moisés ouviu a voz que mudaria uma nação. Foi nele que Elias reencontrou sua missão. Foi nele que Jesus venceu a tentação. Nenhum deles permaneceu ali. Todos passaram. Porque o deserto é lugar de travessia, não de morada. Se você sente que está caminhando em círculos, é porque Deus está ajustando o seu passo ao ritmo dele. A travessia não é sobre velocidade, é sobre transformação. Deus não está atrasado. Ele está te preparando. O deserto não é o atraso dos seus sonhos, é o alinhamento do seu coração com o propósito. Enquanto a mente questiona, por que estou aqui? Deus sussurra, porque só aqui você vai me ouvir com clareza. Ele te afasta do barulho do mundo para falar diretamente à tua essência. E quando essa voz é ouvida, o deserto começa a florescer de dentro para fora. Há uma força invisível agindo mesmo quando tudo parece estéril. É a promessa silenciosa de Isaías 43:19, se cumprindo dentro de você. Deus está fazendo uma coisa nova, ainda que seus olhos não vejam. Ele está abrindo caminhos em áreas onde antes só havia confusão. Está criando rios de esperança em lugares que pareciam secos. E é nesse processo que você descobre que o deserto nunca foi um castigo, mas uma ponte. Porque ninguém atravessa o deserto e volta o mesmo. Quem sobrevive ao calor da prova, carrega dentro de si a chama da fé inabalável. O deserto é o cenário onde Deus constrói as versões mais fortes dos seus filhos. É ali que Ele ensina a caminhar pela fé e não pela vista. Quando as emoções oscilam,
É a presença dele que sustenta. Quando o medo fala alto, é a lembrança da promessa que silencia a dúvida. E quando a esperança parece fraca, é o Espírito que sopra a vida novamente. O deserto não é o fim, é o início de algo novo. Deus está abrindo caminhos invisíveis e criando fontes de paz em meio ao caos. A cada passo, Ele transforma o pó em propósito, a dor em sabedoria e o silêncio em direção. Porque o deserto nunca foi sobre escassez, sempre foi sobre revelação. Este é o momento de compreender que nada está fora do controle de Deus. O deserto que você atravessa não é um sinal de abandono, é um sinal de preparo. Você está no processo onde a fé deixa de ser teoria e se torna experiência, onde a mente é reprogramada para confiar, mesmo quando não entende, onde o coração aprende a descansar, mesmo sem respostas. Porque quem atravessa o deserto com Deus sai do outro lado mais forte, mais consciente e mais livre. O deserto não é o seu fim, é o lugar onde Deus te prepara para viver o novo que já está a caminho. Há um momento no deserto em que o silêncio se torna mais ensurdecedor do que qualquer ruído. É quando a mente começa a perguntar se Deus realmente ainda está ali. O coração tenta orar, mas as palavras parecem cair no vazio. A fé, que antes era firme, começa a se fragmentar diante da incerteza. É nesse ponto que o deserto se torna o lugar da dúvida. A alma busca respostas, mas o céu permanece quieto. E é justamente nesse silêncio que Deus mais trabalha, porque a ausência de som não é ausência de presença. É o modo como Ele ensina a enxergar além dos sentidos. O deserto é o campo onde a mente natural se confunde, mas o espírito desperta. É ali que o ser humano descobre que confiar em Deus não é ter tudo sob controle, mas caminhar quando não se enxerga mais o caminho. A dúvida é o teste da fé. É ela que revela se o que você acredita é apenas teoria ou convicção. Quando tudo o que dava segurança desaparece, a mente tenta criar explicações, mas Deus não quer explicações, Ele quer entrega. É no deserto que Ele retira as muletas da autossuficiência, desmonta o controle e nos convida a caminhar com os olhos fechados e o coração aberto. Muitos desistem nesse ponto, porque confundem o deserto com o fim, quando na verdade, ele é o portal da transformação. A dúvida não é um sinal de fraqueza, é um convite para conhecer a Deus em um nível mais profundo. Quando você se pergunta, por que nada está dando certo? Deus está te conduzindo a perguntar, o que eu preciso aprender aqui? O deserto revela o que a abundância escondia. Enquanto o conforto mascara o que precisa ser curado, o deserto expõe com clareza. É o espelho que mostra onde a fé ainda é superficial e onde o medo ainda governa. Deus nunca desperdiça o deserto. Ele o usa para quebrar o ciclo da dependência emocional e reconstruir a identidade espiritual. É quando tudo parece escasso que você descobre que Ele é a fonte. É quando não há direção que você aprende a ouvir a voz que fala dentro. É quando o chão parece desaparecer que você entende o que é caminhar pela fé. O deserto é o lugar onde Deus treina guerreiros silenciosos, forjando coragem em meio à incerteza. É no deserto que o coração aprende que não precisa sentir para crer. Basta lembrar o que Deus prometeu. A dúvida tenta convencer a mente de que Deus se esqueceu, mas o deserto é justamente a prova de que Ele ainda está te conduzindo. Ninguém é levado ao deserto por acaso. Cada travessia tem um propósito, e o deserto não é um castigo, é um processo de alinhamento. Ele afasta o que distrai, silencia o que confunde e refina o que é verdadeiro. Quando a dor fala mais alto, o espírito começa a sussurrar. Quando a ansiedade domina, a fé começa a reagir. Porque no deserto não se sobrevive pela força, se sobrevive pela presença. E essa presença nunca falha. A dúvida é a sombra da fé. Ela aparece para testar a luz que existe dentro de você. E é quando a luz parece pequena que Deus mostra que é suficiente. Se você sente que está caminhando sem direção, é porque Ele está te ensinando a depender da orientação interior. Se o deserto parece longo, é porque a lição ainda está sendo aprendida.
E quando finalmente você parar de lutar contra o deserto e começar a atravessá-lo com propósito, perceberá que ele não era o inimigo, era um instrumento. Porque Deus não te deixa no deserto para te punir, mas para te preparar. O deserto é o filtro das promessas. Ninguém chega à terra prometida sem antes aprender a confiar no invisível. O deserto não rouba fé, ele a purifica. O que você perde no deserto nunca foi necessário para o destino que Deus preparou. Por isso, quando o medo disser que acabou, lembre-se: Deus não abandona no meio do caminho. Ele está criando uma nova rota dentro do caos, uma estrada onde antes só havia confusão. É o que Isaías 43:19 chama de um caminho no deserto. Você não o vê, mas ele já está sendo aberto. Se a sua mente te diz que não há mais saída, ouça a voz que vem do Espírito. Deus está criando algo novo. O deserto é o cenário onde a fé é testada, mas também é o lugar onde os maiores milagres acontecem. Porque quando tudo está seco, até uma gota se torna milagre. E é essa gota que Deus envia quando o coração decide não desistir. É assim que o deserto se transforma em caminho. É assim que a dúvida se transforma em confiança. E é assim que você descobre que o deserto nunca foi o fim. Foi o início da revelação, que Deus estava esperando o momento certo para manifestar. Há palavras que não apenas consolam, mas reprogramam. Isaías 43:19 é uma delas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse versículo é um código espiritual de ativação interior. Ele não fala apenas sobre o poder de Deus de mudar as circunstâncias, mas sobre a capacidade dele de mudar a percepção humana. Porque o verdadeiro milagre não começa fora, começa dentro. Quando Deus fala sobre criar caminhos no deserto, ele está revelando um princípio. Enquanto a mente enxerga escassez, ele está projetando direção. Enquanto o coração sente o peso do vazio, ele está preparando o fluxo da provisão. Esse código espiritual revela a natureza criativa de Deus. Ele não precisa de terreno fértil para fazer nascer vida. Ele cria no improvável, age no impossível e opera no invisível. O deserto, para o olhar humano, é o fim. Para Deus, é o início de algo novo. Ele não cria caminhos onde já existem trilhas. Ele cria onde ninguém ousou caminhar. Essa é a lógica divina que desafia a lógica humana. Enquanto você vê o nada, ele vê potencial. Enquanto você enxerga silêncio, ele está sussurrando instruções no espírito. O deserto, quando interpretado pela fé, deixa de ser obstáculo e se torna rota de reconfiguração espiritual. Isaías 43:19 é o convite para mudar o foco. Deus está dizendo: pare de olhar para o que secou e comece a olhar para o que eu estou fazendo nascer. O problema não é a ausência de caminho, é a resistência em acreditar que o caminho pode ser criado. A mente humana busca trilhas seguras, quer garantias, quer mapas. Mas Deus não trabalha com mapas. Ele trabalha com direção. Ele não mostra o destino. Ele mostra o próximo passo. O código desse versículo ensina que a fé não antecipa o fim. Ela confia no processo. Quando ele diz: eis que faço uma coisa nova, ele está declarando que há algo em andamento, mesmo quando nada parece se mover. O deserto espiritual é o campo onde esse código se manifesta. A alma cansada procura sinais visíveis, mas Deus age na dimensão invisível da confiança. Porventura, não a percebeis? Essa pergunta é a chave. Ele não pergunta: você vê? Mas você percebe? Porque o novo de Deus não começa nos olhos, começa na consciência. A percepção espiritual é o primeiro milagre antes do milagre acontecer. É quando a mente se abre à possibilidade do que ainda não existe que o impossível começa a se materializar. Deus cria caminhos onde não existem porque ele não depende das condições. Ele é a condição. Ele não precisa de rios para trazer água. Ele cria rios no ermo. Essa é a linguagem da fé que transcende o medo.
A pessoa de fé não nega o deserto. Ela o atravessa com a certeza de que algo está sendo gerado ali. O deserto é o útero do novo. É o espaço onde Deus planta sementes invisíveis que florescerão na hora certa. E enquanto a mente reclama da secura, o espírito sussurra: espere, o fluxo já começou. O código de Isaías 43:19 também ensina sobre tempo divino. Agora sairá a luz. Há um agora espiritual que não depende do calendário humano. Esse agora é o instante em que a fé desperta. Deus não muda o tempo. Ele desperta o discernimento. Quando o espírito percebe o que está nascendo, o deserto começa a se transformar. O chão rachado que antes parecia inútil se torna fértil, porque a mente mudou. E quando a mente muda, tudo muda. A reprogramação mental da fé começa exatamente aqui. Quando você deixa de interpretar o deserto como castigo e passa a vê-lo como criação. O deserto é o cenário da manifestação, não da destruição. Ele existe para mostrar que o poder de Deus não depende de favoráveis circunstâncias. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés é o que abre caminho dentro de você. Quando ele diz, farei rios no ermo, não é apenas uma metáfora, é uma declaração espiritual de que a alma seca vai voltar a fluir. Ele cria a esperança onde o medo havia feito morada. Se você sente que tudo está parado, saiba que Deus não precisa de movimento para agir. Ele precisa apenas de fé. O código de Isaías 43:19 é um lembrete de que o invisível já está em andamento. Quando a mente se alinha à promessa, o impossível se torna inevitável. Caminhos começam a surgir, oportunidades aparecem, e o que parecia fim se revela como transição. O deserto não é o obstáculo, é o pano de fundo onde o poder de Deus se torna visível. Enquanto a lógica diz, não há saída, a fé responde, Deus está abrindo uma. Enquanto a dúvida diz, acabou, o Espírito afirma, está apenas começando. O deserto não é um ponto final, é uma vírgula no texto da sua transformação. Deus está criando algo novo, e o novo, antes de aparecer do lado de fora, nasce no seu interior. É assim que o deserto se converte em caminho, e o vazio se transforma em promessa. O deserto é o lugar onde Deus não apenas muda circunstâncias, ele reprograma consciências. É onde a mente natural, acostumada a reagir pelo medo, aprende a responder pela fé. No deserto, não há distrações. O ruído do mundo cessa, e o que resta é o som dos próprios pensamentos. É nesse silêncio que o espírito começa a reconfigurar o interior. A reprogramação divina não acontece no conforto, mas na crise. Deus usa o desconforto para apagar padrões antigos, remover crenças limitantes e instalar uma nova forma de pensar. Ele não quer apenas que você atravesse o deserto, quer que você saia dele com uma mente transformada. A mente humana foi programada para buscar segurança, evitar riscos e resistir à mudança. Por isso o deserto causa tanto medo. Ele representa o desconhecido, o território onde o controle humano não funciona. Mas Deus permite o deserto justamente para desativar o controle e ativar a confiança. O deserto é o ambiente onde a fé assume o comando da mente. O medo diz, você não vai conseguir. Mas Deus responde, você não precisa conseguir. Eu já consegui por você. É nesse diálogo invisível entre medo e fé que a reprogramação espiritual começa. Toda reprogramação exige exposição. É no deserto que Deus expõe o que estava escondido. Ele traz à superfície as inseguranças, as dúvidas e as narrativas internas que te mantinham preso. Não para te condenar, mas para te curar, porque só o que é revelado pode ser restaurado. Quando você se sente vulnerável, é o sinal de que o processo está funcionando. O deserto revela as vozes que te sabotam. E é nesse confronto que o Espírito Santo instala novas verdades. Cada promessa de Deus é uma linha de código espiritual que substitui a linguagem da escassez pela linguagem da fé. A mente tem a tendência de repetir o que mais ouve. Por isso Deus fala com frequência no deserto. Não temas, eu estou contigo.
Ele repete porque sabe que a mente precisa ouvir até acreditar. A fé nasce da repetição da verdade. A cada vez que você declara a palavra, uma nova trilha neural é criada, e uma antiga trilha de medo começa a desaparecer. É neurociência espiritual. Deus está reconfigurando a sua estrutura mental para que você pare de reagir ao caos e comece a responder à presença. A reprogramação divina acontece quando você deixa de pedir que Deus mude o cenário e começa a pedir que Ele mude a sua visão. O deserto não precisa desaparecer para que você tenha paz. O que precisa desaparecer é a ideia de que o deserto é castigo. Quando a mente entende que o deserto é um campo de preparo, o desespero perde o poder. Você deixa de lutar contra o processo e passa a cooperar com ele. E é nesse ponto que a paz começa a fluir. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou a forma de interpretar tudo. Deus está ensinando a sua mente a enxergar o invisível. É no deserto que você aprende a discernir a diferença entre ausência e propósito. Ele parece estar em silêncio, mas está treinando a sua percepção. A reprogramação espiritual não é sobre pensar positivo, é sobre pensar de acordo com a verdade divina. É permitir que o espírito substitua pensamentos automáticos de medo por convicções de fé. É trocar o "e se não der certo?" pelo "Deus já está agindo, mesmo que eu não veja." Muitos querem sair do deserto, mas poucos percebem que o deserto é o curso intensivo da fé. É a sala de aula onde Deus ensina a viver sem depender de garantias externas. Ele está te ensinando a confiar no invisível e a descansar no inexplicável. Porque o verdadeiro milagre não é sair do deserto, é atravessá-lo com a mente em paz. A reprogramação é concluída quando a circunstância já não tem mais o poder de ditar o seu estado interno. Quando a alma aprende a permanecer serena, mesmo diante do caos, o deserto já perdeu o controle. O deserto é o lugar onde Deus formata o coração para o novo. Enquanto o mundo te ensina a reagir à dor, Deus te ensina a aprender com ela. Enquanto a mente natural busca saída, o espírito mostra propósito. E quando o propósito é revelado, o deserto se transforma em caminho. Você não está sendo punido, está sendo preparado. O deserto é o processo de reprogramação que antecede a manifestação da promessa. E quando a mente é renovada, o deserto deixa de ser um obstáculo e se torna o testemunho do poder de Deus. O deserto é o laboratório onde Deus testa, refina e aperfeiçoa a fé. Não para provar que você é forte, mas para mostrar que a sua força vem dele. Quando tudo o que você conhecia se desfaz, é nesse chão seco que a verdadeira fé se revela. A fé não é construída nos momentos de abundância. Ela nasce na escassez. É fácil confiar quando tudo está florescendo, mas é no vazio que o coração aprende a acreditar mesmo sem ver. O deserto é o ambiente onde o impossível se torna comum, porque é ali que a dependência humana dá lugar à intervenção divina. Deus nunca desperdiça o deserto. Ele o usa como uma oficina espiritual, um lugar onde o ego é desmontado e a alma é reconstruída. Cada dia de silêncio é uma aula de escuta. Cada atraso é um exercício de paciência. Cada aparente retrocesso é uma oportunidade de confiar. É nesse processo que o espírito aprende o que a mente nunca compreenderia. Que fé não é sobre sentir, é sobre permanecer. O deserto é o treino silencioso dos que vão carregar promessas grandes demais para depender de emoções pequenas. O deserto expõe a diferença entre acreditar em Deus e confiar em Deus. Acreditar é reconhecer que Ele existe. Confiar é caminhar mesmo quando tudo parece contrário. É por isso que Ele permite o deserto, porque é o único ambiente capaz de amadurecer a confiança. No conforto, a fé se acomoda. Na escassez, ela se expande. O deserto elimina os apoios falsos e revela o quanto ainda estávamos tentando resolver sozinhos, o que só a presença de Deus poderia sustentar. É ali que aprendemos a viver pela palavra, não pelas circunstâncias. Muitos pedem a Deus para sair do deserto, quando o que deveriam pedir é discernimento para entender o que Ele está construindo ali. Porque o deserto não é o local da punição, é o espaço da preparação. Deus não quer te cansar,
quer te condicionar. Ele está treinando a sua fé para suportar o peso da promessa. Aquele que aprende a confiar no silêncio nunca mais será dominado pelo barulho. O deserto ensina resiliência, constância e percepção espiritual. É no calor das provações que se forjam os corações que não desistem. O deserto também revela a verdadeira fonte de sustento. Quando não há pão, Deus envia maná. Quando não há água, Ele faz brotar da rocha. O deserto é o cenário perfeito para experimentar a fidelidade divina. O mesmo Deus que guiou Israel com uma coluna de fogo é o que guia você hoje pela luz da fé. Ele continua transformando o improvável em caminho. O que parece demora é apenas o tempo necessário para que o seu coração esteja preparado para o novo território. No deserto, Deus não está atrasado. Ele está te alinhando ao tempo certo da promessa. A fé amadurecida no deserto é diferente. Ela não exige provas, apenas obediência. Ela não se abala com o que vê, porque aprendeu a enxergar com o Espírito. Essa fé não se alimenta de resultados, mas de relacionamento. Quando você passa pelo deserto e continua acreditando, a fé deixa de ser conceito e se torna identidade. Você se torna o resultado do processo. O deserto não muda Deus, muda você. O que antes era ansiedade se transforma em serenidade. O que antes era dúvida se transforma em direção. E quando a fé atinge esse nível, o deserto perde o poder de te assustar. Deus transforma o deserto em sala de aula porque sabe que só ali a mente aprende o significado real de confiança. O deserto é o ponto de encontro entre fraqueza humana e poder divino. É onde a fé deixa de ser uma teoria pregada e se torna uma verdade vivida. É onde a alma aprende que não precisa entender para obedecer, não precisa ver para crer e não precisa ter controle para descansar. O deserto não é o fim do caminho, é a parte do caminho onde o coração se torna inabalável. Quem sai do deserto com fé sai invencível. Porque quem aprendeu a confiar sem sentir não depende mais das circunstâncias para permanecer firme. O deserto é o laboratório da fé, porque é nele que Deus transforma dor em propósito, perda em direção e silêncio em revelação. A fé que nasce do deserto não é teórica, é imbatível. E é por isso que o deserto não é o fim, é o ponto onde Deus prepara os fortes. Aqueles que caminham com Ele mesmo quando tudo parece árido. Há momentos em que tudo parece tão seco, tão sem vida, que até a esperança parece ter se transformado em poeira. O coração olha em volta e só enxerga vazio. A mente tenta encontrar uma razão, mas o deserto não explica. Ele silencia. É nesse silêncio, quando a alma já não tem mais forças nem para pedir, que Deus começa a agir. Porque Ele não precisa de terreno fértil para fazer nascer algo novo. Ele é o Deus que faz o impossível florescer. O mesmo que cria caminhos onde não há trilhas, também faz brotar rios onde não há fonte. E é por isso que Isaías 43:19 é tão poderoso. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa não é uma promessa poética, é um decreto de vida. Deus não espera o ambiente mudar para agir. Ele muda o ambiente por causa daquilo que decide fazer. Enquanto você vê escassez, Ele vê um jardim prestes a florescer. O deserto não limita Deus. Ele o revela. É no improvável que o poder dele se manifesta com mais intensidade. Porque se o cenário fosse fácil, o milagre seria invisível. O deserto existe para que a glória seja evidente. O solo seco é o contraste perfeito para mostrar que o fluxo da graça é real. A água que brota do nada, o renovo que nasce da aridez, a força que surge quando o coração já se deu por vencido, tudo isso é Deus dizendo: eu ainda estou aqui e continuo criando. Há flores que só nascem sob calor extremo. Há frutos que só germinam depois de enfrentarem a seca. Assim é o propósito de Deus na alma humana. Ele usa o deserto para gerar algo que não poderia nascer em nenhum outro lugar. É na dor que ele planta fé. É na escassez que ele cultiva gratidão. É na solidão que ele semeia comunhão. E quando tudo parece perdido,
é ali que Ele prepara o milagre. O impossível é apenas o terreno que Deus escolhe para mostrar que nada está fora do alcance da sua palavra. O deserto é o cenário onde Deus transforma a impossibilidade em evidência. Quando tudo o que você tem é fé, é o suficiente para o sobrenatural começar a agir. O milagre não começa quando a situação muda. Ele começa quando a mente muda. O deserto continua o mesmo, mas você deixa de vê-lo como prisão e passa a enxergá-lo como promessa. Essa mudança interior é o primeiro sinal do florescimento. Antes que o solo floresça, o espírito floresce. Antes que o caminho se abra, o coração se expande. A fé é a semente que transforma o árido em fértil. Deus faz florescer no deserto porque Ele é especialista em reverter cenários. Ele cria vida onde só havia lembrança de morte. Ele ressuscita sonhos enterrados e devolve cor a almas que já haviam se tornado cinzas. O deserto é o local da intervenção divina. Não há outro ambiente em que a dependência de Deus seja tão pura. Quando não há mais recursos, só resta o relacionamento. E é por isso que no deserto os milagres acontecem. É ali que Ele prova que a sua presença é suficiente. Quando não há pão, Ele envia maná. Quando não há água, Ele faz jorrar da rocha. Quando o inimigo se levanta, Ele abre o mar. Às vezes, o milagre não vem de fora, vem de dentro. O florescer começa no coração. Deus muda primeiro o que está invisível, porque o que é visível apenas reflete o interior. Ele transforma a forma como você pensa, sente e crê. A mente reprogramada pela fé passa a gerar o mesmo ambiente que carrega por dentro. Se há confiança, há fluxo. Se há gratidão, há fertilidade. Se há esperança, há germinação. O deserto externo se rende à realidade interna. E quando o interior floresce, o exterior responde. É por isso que Deus não tira o deserto de você de imediato. Ele te ensina a florescer dentro dele. Ele quer que você descubra que a presença dele é o suficiente para transformar qualquer cenário. Quando a alma entende isso, o deserto deixa de ser o inimigo e passa a ser o solo do milagre. Deus transforma o árido em abundante, o impossível em possível, o improvável em testemunho. É assim que ele trabalha, em silêncio, na contramão da lógica, no ritmo perfeito do propósito. A promessa de Isaías 43:19 é viva. Ela se cumpre cada vez que alguém decide continuar acreditando mesmo sem ver. Cada vez que uma lágrima é derramada, Deus rega uma semente invisível. Cada vez que uma oração é feita no desespero, Ele libera uma resposta silenciosa. Cada vez que o coração escolhe a fé no meio da dor, um novo rio começa a correr no deserto da alma. Porque quando tudo parece estéril, é ali que o Espírito começa a criar. E quando Deus cria, nada continua igual. O deserto é o útero do milagre. Ele abriga, prepara e dá à luz o novo de Deus. E quando a flor finalmente rompe o chão seco, não há dúvida de que foi Deus quem fez florescer. Ele transforma lágrimas em chuva, esperança em força e dor em propósito. O deserto continua sendo o mesmo lugar, mas agora a vida onde antes havia silêncio. O impossível floresceu. Toda travessia tem um ponto em que a alma acredita que não vai mais suportar. É o instante em que o silêncio de Deus parece mais alto do que a sua voz. Mas é justamente nesse ponto que o deserto termina. O fim do deserto não é um lugar, é um estado de consciência. É quando o coração, exausto de tentar entender, finalmente aprende a confiar. O deserto não é o seu fim. É o portal que te conduz a uma nova identidade espiritual. Ele existe para te transformar em alguém que não vive mais à mercê das circunstâncias, mas alinhado à presença de Deus. Há um momento em que a paisagem muda. O solo rachado começa a ceder espaço para o verde, e a alma percebe que algo novo começou a brotar dentro dela. O deserto, que antes era símbolo de dor, se torna o memorial da superação. Deus não prometeu um caminho fácil, mas prometeu caminhar com você até o fim, e é essa presença que transforma o impossível em travessia. O deserto não te definiu, ele te lapidou.
Ele ensinou que a força verdadeira não está em resistir, mas em permanecer confiante mesmo sem compreender o processo. Quando Isaías 43:19 diz que Deus faz um caminho no deserto, está dizendo que a travessia já está escrita. Mesmo que você ainda veja areia e vento, o caminho existe. Você apenas ainda não chegou ao ponto de enxergá-lo. O milagre começa quando você decide continuar andando. A fé não caminha por evidência, caminha por convicção. E quem caminha com Deus nunca está perdido, apenas sendo guiado por uma rota que ainda está sendo revelada. Cada passo em obediência é uma declaração silenciosa. Eu confio, mesmo sem ver. O deserto se torna travessia no momento em que o coração entende que Deus não quer te devolver ao ponto de partida, mas te levar a um nível de consciência mais elevado. O lugar de chegada nunca é geográfico, é espiritual. Você sai do deserto com outra visão, outro coração, outra fé. O medo já não governa, porque a mente aprendeu a descansar na soberania de Deus. Essa é a verdadeira libertação. Quando a dor já não define quem você é e a presença passa a ser o seu norte. A travessia é o momento em que o invisível começa a tomar forma. As respostas que antes pareciam atrasadas finalmente se encaixam, não porque o cenário mudou, mas porque a sua percepção foi renovada. Agora você entende. O deserto não era castigo, era construção. Cada lágrima foi parte da argamassa que sustentou a nova versão de você. Cada silêncio foi um capítulo necessário para que a fé se tornasse mais profunda do que o medo. Você não sobreviveu ao deserto. Você foi transformado por ele. E é nesse ponto da jornada que Deus revela o propósito. Ele mostra que nada foi em vão. As dores que pareciam te quebrar estavam, na verdade, te moldando para carregar algo maior. O deserto foi o campo de treinamento dos que vão impactar outras vidas. Porque quem foi sustentado por Deus aprende a sustentar outros. Quem atravessou o silêncio entende como consolar quem ainda está no meio da travessia. O deserto é o segredo dos fortes. É lá que Deus entrega a sabedoria que não se aprende em dias fáceis. Agora, ao olhar para trás, você vai perceber que o deserto não roubou nada de você. Ele revelou o que sempre esteve aí dentro. A presença. O que antes parecia perda, hoje é libertação. O que antes parecia atraso, hoje é alinhamento. Deus nunca te deixou sozinho. Ele apenas te conduziu por um caminho que a lógica não entenderia. O deserto foi o cenário, mas a vitória sempre foi o destino. E hoje, enquanto essa palavra ecoa dentro de você, o Espírito te lembra. O deserto não é o seu fim. Há um caminho sendo aberto diante de você. Há águas vivas começando a correr, onde antes só havia poeira. Há propósito nascendo de cada dor que você enfrentou. E quando você menos esperar, vai perceber que a paisagem mudou, porque o seu interior mudou primeiro. Esse é o tempo da travessia. É o momento de deixar o passado para trás e avançar para o novo. O que era prova se tornará testemunho. O que era deserto se tornará destino. A promessa está logo à frente, e Deus já preparou tudo. Continue caminhando. Não pare por causa do cansaço. Descanse na presença e avance com fé. E se essa mensagem tocou seu coração, é porque o Espírito Santo está te preparando para o novo que vem. No próximo vídeo, vamos aprofundar esse processo, entender o que acontece quando Deus transforma o deserto em jardim e faz a alma florescer novamente. Cada ensinamento é uma semente plantada para restaurar a sua fé e reprogramar sua mente para o propósito. Inscreva-se no canal Ativa Mentes, ative o sino das notificações e continue essa jornada espiritual. O deserto foi apenas o cenário. O destino é a transformação. Que a presença de Deus continue sendo a sua bússola e que essa palavra desperte dentro de você uma certeza inabalável. Você não está sozinho e o seu caminho ainda está sendo escrito pelas mãos do Criador. Porque quem caminha com Deus não termina no deserto. Termina em promessa, em plenitude, em luz.